preço de venda do peixe está muito baixo, né? Se em algum momento aí da sua produção de peixes você teve esse sentimento, ou se você compartilha desse sentimento, está muito baixo o preço do peixe, o que é que eu faço? Não está valendo a pena. Se passa isso na sua cabeça, ou aí na tua região é isso que está acontecendo, fica junto comigo aqui, que eu vou falar sobre esse tema aqui junto com você, e você vai começar a pensar um pouquinho a respeito disso antes de falar que o preço do peixe está muito baixo. Eu sou a professora Soraya Dallagnol, sou professora de piscicultura. Primeiro, né, para a gente falar sobre o preço de venda, é importante a gente entender o que é esse preço de venda. É o preço, na verdade, da comercialização desse peixe, né? E existem algumas maneiras da gente distinguir esse preço de comercialização do peixe. Então, primeiro, dependendo para que mercado você entrega ou para quem é seu comprador de peixe, porque a gente tem pisciculturas que podem estar comercializando peixe direto para o consumidor final, tem pisciculturas em que já tem ali uma estrutura e por ter essa estrutura de poder processar, de poder abater, né, de entregar, poder ter a condição de entregar esse peixe na forma já de cortes, né, no próprio filé, na própria poça, quando você tem essa estrutura adequada. Existem as pisciculturas que conseguem fazer a comercialização do peixe vivo, né? Por exemplo, os pesque-pagues, né? Ou mesmo você que faz a comercialização do peixe inteiro, né? Sem fazer beneficiamento nenhum, mas do peixe inteiro. Então, esses aí são alguns dos nichos de mercado, de consumidor final, né, de compradores, né, do teu peixe. Existem ainda aqueles piscicultores que podem comercializar, por exemplo, para peixarias, para restaurantes, para pequenas mercearias, supermercados, né, comercializar direto para esses empreendimentos. E além disso, claro, os piscicultores de maior porte, aqueles que entregam para frigoríficos, e dos frigoríficos, sim, vão ser processados, feitos cortes e distribuídos para varejo, atacado e até chegar na mesa do consumidor final. Então, a gente tem todas essas possibilidades de comercialização a depender do tamanho de piscicultura que você tem. Então, se você tem uma piscicultura menor e que a demanda de peixe na tua região ainda não é muito grande, mas que você tem um mercado muito atrativo ali na tua mão, vale a pena você comercializar esse peixe direto para o consumidor final, né? E toda vez que você comercializa o peixe direto para o consumidor final, você tem a possibilidade de vender esse peixe por um preço muito maior do que você venderia se fosse em grande quantidade no caso, para os frigoríficos, por exemplo, né? Então, o piscicultor pequeno, né? Aquele pequeno piscicultor que consegue fazer a comercialização direto para o consumidor final, para as peixarias, para os restaurantes, para mercearias, e sim, existem maneiras de você, mesmo tendo a sua piscicultura, conseguir legalizar, inclusive, essa comercialização. Você vai agregar muito na tua piscicultura, você vai agregar muito no valor do pescado que vai ser entregue, tá? Porque você consegue comercializar por preços maiores, né? É claro que a partir do momento que você traz esse processo de beneficiamento para dentro da sua piscicultura, é uma mão de obra a mais que você precisa ter, né? É um trabalho a mais, é um tempo a mais que você precisa despender para produzir esse peixe em cortes, né, para atender essa sua demanda. Mas isso não é impossível, e aí para pensar por outro lado, né? Se o lucro ficaria na mão do frigorífico, ele passa a ficar na tua mão, nesse caso, né? Então, você está ali você tem ali a margem da produção, a margem do beneficiamento e a margem da comercialização, que vai ser entregue direto para o consumidor final, ou para peixarias, ou para supermercados, independente de qual seja a tua condição de comercialização. Agora, e esse é o fato, né, que eu vejo assim, ó, pequenos piscicultores, querendo comercializar o teu peixe em pequena quantidade
vender direto para frigoríficos. Gente, o pequeno piscicultor, quando ele vende direto para o frigorífico, ele está dando um super tiro no pé, né? Então, precisa encontrar aí, para quem é pequeno piscicultor, encontrar uma outra maneira de fazer o processamento desse peixe, de encontrar esse cliente, porque, caso contrário, pode acontecer de você ter aí margens menores mesmo. Não significa que não vai ter margem de lucro, vai, mas você precisa buscar também mais eficiência de produção dentro da tua piscicultura, a gente já vai falar sobre isso. Agora, para os grandes piscicultores, para os médios e grandes piscicultores que não, né, produzem volume de peixe, grande quantidade de peixe, não tem para onde fugir, né? Aí sim precisa entregar direto para frigoríficos, e quando você cai na mão do frigorífico, é claro, o frigorífico ele vai pagar menos pelo teu peixe, já que todo o custo de processamento, todo o custo de distribuição, de beneficiamento, todo o custo industrial fica na mão do frigorífico. E quando o piscicultor, inclusive, fala, só quem lucra é o frigorífico, muitas vezes o piscicultor nem sabe qual é o tamanho do custo de manutenção, né? Só o custo operacional ali de um frigorífico, que é altíssimo, né? Muitos frigoríficos foram dimensionados para trabalhar, a maioria dos frigoríficos, né? Eles são construídos pensando no máximo da capacidade, que seria trabalhar aí pelo menos 2 turnos, né? De 2 a 3 turnos por dia, mas poucos frigoríficos, principalmente os pequenos e médios frigoríficos no nosso país, trabalham todo esse volume de abate, né? O máximo da capacidade de abate, porque a gente não tem peixe o suficiente para abastecer todas essas plantas frigoríficas do país. Então, isso faz com que o custo operacional dos frigoríficos seja muito alto. Então, se o frigorífico não colocar embutido nessa negociação do peixe, porque o piscicultor pensa o seguinte, né? E aí tem uma conta simples de fazer. Vou dar o exemplo da tilápia, que é o peixe mais produzido e comercializado do país, mas poderia ser outra espécie de peixe, tá? Então, vou dar um exemplo aqui, ó. A tilápia, ela é comercializada, né? O frigorífico compra a tilápia lá na piscicultura, né? Direto do piscicultor, por R$ 7,00, R$ 7,50, R$ 7,80, quando muito, né? Preço atual agora aí. Beleza. Mas esse peixe, ele vai ser comercializado lá no supermercado. Quem compra o filé da tilápia, por exemplo, sabe que o filé da tilápia ele está sendo comercializado lá no supermercado por R$ 40, R$ 45, R$ 47, né? O preço do quilo. Só que presta atenção no seguinte: o filé da tilápia, ele, para ter um bom rendimento de filé, ele tem no máximo, tá? No máximo, um frigorífico que trabalha ali, ó, redondinho, ele consegue ter 33% de rendimento. Ou seja, vamos dizer que o frigorífico tenha pago R$ 7,00, R$ pelo quilo do peixe lá na piscicultura, e se o rendimento do filé for, vou colocar 30, tá? Vou colocar 30 só para facilitar a conta aqui. Pode chegar até 33% de rendimento. E quando a gente coloca que o rendimento do filé da tilápia, então o frigorífico compra R$ 7,00 o quilo, mas é o peixe inteiro, inclusive com vísceras, com tudo, né? Mas o que o frigorífico vende? O frigorífico vende vísceras? Não. O frigorífico vende lá o filé. Vai fazer o processamento de as outras partes para transformar em nugget, né, em outras coisas? Vai. Mas o corte que o frigorífico vende é o quê? Filé, né? Estou falando da tilápia. Dando o exemplo da tilápia, poderia ser outra espécie aqui. Se ele comprou a R$ 7,00 e ele teve 30% de rendimento de filé, significa que ele está pagando R$ 7,00 por uma coisa que ele vai vender somente 30% desse volume. Né? Então, é como se ele tivesse... É como se a gente pudesse multiplicar esse 7 aí por 70%, né? Tipo, a mais. Então, vamos colocar 3 vezes mais, 1/3. Estamos dizendo que o filé da tilápia representa 1/3, só para a gente arredondar. 1/3 do peixe que vai ser comercializado, que é o corte, e ele paga R$ 7,00. É como se ele estivesse pagando, no preço do filé, R$ 21,00, né? R$ 21,00, não R$ 7,00. Porque as outras partes é como se ele estivesse jogando fora. Ok que ele não joga fora.
Só que quando ele processa o filé da tilápia, ele tem um custo, e quando ele vai processar as outras partes, ele tem outro custo de produção, é outra linha de fábrica, inclusive. Então, isso é uma coisa que não pode ser deixada de lado. Quando a gente olha para o preço de comercialização do peixe lá na piscicultura, o peixe foi vendido por R$7, mas somente 1/3 desse peixe é o corte que vai ser comercializado, eu preciso entender que esse filé, ele não foi pago R$7 o quilo. O filé foi pago, no mínimo, R$21 o quilo. Tá? Então, aí sim, R$21 o quilo, o preço que foi comprado lá na piscicultura, aí tem mais o custo operacional, mais o transporte, mais energia elétrica, mas todo o custo de frigorífico. Então, essa é uma coisa só para quebrar padrão de piscicultor ou de qualquer outra pessoa que não entenda sobre o processamento sobre o processo da cadeia produtiva, que muitas vezes acha que o frigorífico comprou o peixe a R$7 o quilo e está vendendo a R$50 o quilo, então o frigorífico está lucrando R$43 por quilo de peixe? É claro que não, gente. É claro que não. Isso precisa estar grudado na sua cabeça, esse é um ponto. O segundo ponto é que existe sim maneira de você lucrar, mesmo com o preço que o peixe está sendo comercializado. Só que a maneira é diferente do que a maneira que se lucrava produzindo peixe 10 anos atrás, 8 anos atrás, quando o preço dos insumos era completamente diferente, quando o preço da energia elétrica era completamente diferente e que o piscicultor podia sim se dar ao luxo de produzir fazendo todas as cagadas possíveis e ainda assim ele ia ter lucro. E isso é um processo de amadurecimento da cadeia produtiva e da profissionalização de um setor da produção animal. Aconteceu na suinocultura, aconteceu na avicultura, aconteceu na bovinocultura, está acontecendo no peixe e graças a Deus que isso está acontecendo. Porque eu costumo dizer o seguinte, que quando as margens de lucro diminuem, só sobra no mercado quem é profissional. É um filtro natural. É um filtro natural. Quem está profissionalizando, quem está enxergando a oportunidade lá na frente de mercado, de demanda, de produto, de alimento de altíssima qualidade para o consumidor, né, para o ser humano, desejado por todas as populações do mundo, pela população do mundo inteiro. Se você não enxerga essa oportunidade, você vai sim olhar, a margem de lucro não está muito boa agora, vou deixar de produzir esse ano, vou abandonar, vou vender minha piscicultura, não vou entrar na piscicultura. Agora, quem enxerga as oportunidades, vê que, é o momento de eu me profissionalizar, esse é o momento de eu profissionalizar o meu negócio, eu preciso ser mais eficiente em relação à minha mão de obra, em relação à utilização dos insumos de dentro da piscicultura, eu preciso ser mais eficiente em relação às estratégias de manejo de qualidade de água, as estratégias de manejo alimentar. Quantas vezes eu já falei por aqui que o custo de produção de uma piscicultura, ele é impactado por 70% do alimento, da alimentação que é fornecida para os peixes. Se é impactado 70%, se 70% do custo de produção de peixes representa a alimentação, gente, é mais inteligente quem faz a utilização das rações de maneira assertiva, de uma maneira correta, de maneira a buscar a melhor eficiência de conversão alimentar, de maneira a buscar a maior eficiência de utilização desse alimento. Por quê? Porque a ração é a maior quantidade de custos de dentro da tua piscicultura. Se você ainda não está enxergando isso, se você ainda não sabe sua conversão alimentar, se você está deixando de se profissionalizar. Precisa profissionalizar. Precisa profissionalizar, porque se você não profissionaliza, você vai ficar fora. Você não vai conseguir acompanhar o mercado. Se alguém aqui que está assistindo essa live conhece um produtor de aves, converse com um produtor de aves.
Converse com a avicultura para perguntar para eles, qual é a tua margem? Como que eles ganham? Eles ganham na eficiência, eles ganham no aumento do ciclo de produção, no aumento de quantidade de ciclos, né, em número de ciclos. É possível a gente fazer isso na piscicultura também. Ok, é maravilhoso se aumentar o preço de comercialização do peixe? É claro que é. Eu busco por isso, eu espero que você busque por isso. A gente está buscando, inclusive, em redução de preço de rações, isso já está acontecendo, né? A gente está vendo aí a busca, a luta, inclusive, da Peixe BR, de várias outras associações ligadas à piscicultura, buscando redução dos impostos em cima das rações. Isso é maravilhoso. Quando a gente tem um incentivo do preço da energia elétrica em horários, né, em horários que não são os horários de pico. Isso é maravilhoso. Agora, não adianta só depender do que ou dessa isenção de imposto ou dessa tarifa de energia elétrica mais baixa, se você continua gastando combustível demasiadamente dentro da sua piscicultura, porque não faz um planejamento de como o trator tem que andar dentro da piscicultura para diminuir o gasto de combustível. Eficiência de mão de obra. Otimizar um funcionário. Eficiência de mão de obra. Alimentar o peixe no momento, na quantidade correta. Eficiência de manejo de alimentação. Controlar os parâmetros de qualidade de água que vão influenciar diretamente no aproveitamento da ração. Eficiência de qualidade de água. Se você não buscar resolver essas questões, eu já vou te dizer, o teu caminho é vender em pequena escala para a tua região, sem vender para frigorífico. E aí não adianta fazer grandes volumes, porque você não vai dar conta de fazer essa venda. Então, quem é o grande piscicultor que quer produzir em grande volume? É só olhar, sabe para quem? Olha para o cara que produz milho, para o cara que produz soja e que entrega para as grandes empresas. Esses caras, eles ganham. É no volume, é na quantidade de ciclo. O médio e o grande piscicultor, ele precisa olhar para essa maneira. Ele precisa olhar dessa maneira. Mas tem outra coisa que precisa ficar muito clara. E que eu sei que ainda não acontece na piscicultura. Tem muito, mas muito piscicultor que ainda nem faz a tua planilha de custo. Essa semana mesmo, eu conversei com o técnico de uma piscicultura que ele não faz ideia da lucratividade dele. Ou seja, não tem uma planilha financeira. Gente, uma empresa que não tem planilha financeira, ela não sabe a margem de lucro que tem. E se não sabe a margem de lucro que tem, não dá nem para dizer que está reclamando, não dá nem para reclamar. Porque muitas vezes está reclamando de barriga cheia. Muitas vezes está reclamando de barriga cheia. Porque uma coisa é você fazer conta grosseira. E tem gente que acha que o custo da depreciação da implantação do tanque tem que se pagar no primeiro ano. Gente, a construção de um barracão de armazenamento de grãos precisa ser depreciado para ser pago no primeiro ano de ciclo de produção? É claro que não. É claro que não. Aí é que tá. Quando você não sabe fazer a tua planilha financeira, quando você ainda está só no achismo, quando você ainda não colocou lá em quanto tempo você precisa pagar a tua estrutura, em quanto tempo você precisa ter o retorno do teu investimento, em quanto tempo você não sabe a tua margem de lucro. Para de ficar no achismo. O pequeno piscicultor, ainda assim, ele consegue lá, com contas menores, né? Fazer lá, e que a margem do pequeno piscicultor, quando ele vende direto ao consumidor final, é muito maior. Agora, para o médio e para o grande piscicultor que estão produzindo no volume, tem que fazer planilha. Tem que fazer planilha, gente. E não é planilha assim, ó, de gastei X de ração, gastei X de energia, gastei X de alevino.
vendi por tanto, sobrou tanto. Não é essa conta. Você me desculpa, não é essa conta, né? O psicultor que ainda está fazendo isso, está fazendo errado. Aqui a gente faz as análises financeiras dos alunos, né? Mostrando, por exemplo, mostrando inclusive aluno que está fazendo coisa errada e que está tendo prejuízo. E depois a gente vai lá, faz o ajuste, sai de um prejuízo de 15% para sai de um prejuízo de 40% para um lucro de 15%. Né? Então, se você ainda não faz, a nossa maneira de fazer planilha financeira é colocando lá uso de maquinário, mão de obra, retirada do psicultor, né? O prolabore, que a gente chama, né? O prolabore do psicultor. Então, são todas as contas. E aí, olha só para o outro lado, né? O lucro, gente. Lucro é quando você deu conta de pagar tudo e sobra dinheiro. E dessa sobra de dinheiro, ou você vai usar para reinvestir, ou você vai usar parte desse lucro, você pode usar, inclusive, para ampliar, né, tua psicultura, investir em tecnologia, enfim. Mas quando a gente faz essa planilha financeira, a gente considera, inclusive, o dinheiro da manutenção do tanque que você vai precisar gastar daqui a 10 anos. Manutenção, o tanque precisa fazer manutenção. Não preciso fazer manutenção de teto de barracão, do teto da casa da gente, então, energia elétrica da casa da gente? Precisa. Em tanque de peixe também precisa fazer manutenção. Então, a gente considera todos esses pontos. E acredite, tá? Acredite, porque aqui a gente faz tintim por tintim. A gente tem uma professora dentro do curso, que é a professora Adriana, ela é a doutora da parte econômica e financeira da psicultura. De psicultura, ela é especialista nessa parte econômica e financeira de psiculturas. E ela pega todos os detalhes. E acredite, a psicultura é muito rentável. Eu não estou falando aqui para você informação ou informação aleatória de números que foram colocados num livro, divulgados numa revista. Não, eu estou falando aqui situações reais de alunos nossos, de dentro do curso, onde eu e a professora Adriana somos mentoras. Então, é realidade isso. O grande problema é que as psiculturas ainda não estão fazendo com grande eficiência a parte dentro de casa, aqui dentro da psicultura. Tô vendo aqui, ó, citaram o pessoal do grupo Âmbar Amaral. Realmente, mas por que se o grupo Âmbar Amaral, que começou pequeno, foi ampliando, será por quê? Será porque eles não estão enxergando a oportunidade lá na frente? Eles já estão enxergando e eles estão colhendo essa oportunidade. Se tem gente grande investindo na psicultura, é porque é rentável. Só que é rentável quando você profissionaliza. É rentável quando você faz o negócio funcionar. Quando você faz o negócio dar certo. Quando você busca melhor conversão alimentar. Quando você busca eficiência de uso de mão de obra. Quando você busca eficiência de uso de energia elétrica dentro da tua psicultura. Cara, caso contrário, não. Caso contrário, não. E nenhuma empresa é assim. Se você não busca eficiência dentro da tua psicultura, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Tem que buscar essa eficiência para se profissionalizar. Porque presta atenção no que eu estou te dizendo. Quem não se profissionalizar agora vai ficar fora. Principalmente médios e grandes psicultores. Quem não se profissionalizar agora vai ficar de fora. Já aconteceu uma vez essa onda de filtro de psicultores. Já aconteceu uma vez esse filtro. A galera que entrou vendo a oportunidade, vendeu até a mãe, né? Vendeu até a sogra, vendeu até a casa. Eu conheço gente que vendeu a casa para investir na psicultura. É real essa história, tá? Conheço gente que vendeu a casa para investir em psicultura, só que achou que a psicultura era o quê?
cavar um buraco, encher de água, jogar peixe, jogar ração, virar as costas, vamos, e ficar esperando. Vamos ver quando que eu vou ligar para o frigorífico vir pegar meu peixe. E aí, gente, não é assim. Não é assim. O que aconteceu? Muitos desses que enxergaram a oportunidade, mas não se coçaram para fazer o negócio acontecer de verdade, fizeram o quê? Perderam. Perderam muito dinheiro. Venderam peixe sem ter, sem conhecer a empresa. Venderam peixe a preço abaixo de mercado porque estava perdendo peixe dentro do tanque, porque estava com peixe demais, porque estava fazendo manejo errado, porque tinha peixe que não era atrativo por conta do gosto. Muita gente perdeu. E aí, fim das contas, venderam propriedades aí a preço de banana para se livrar de um prejuízo que tinham tomado. Fim das contas, saíram falando para Deus e todo mundo, isso várias pessoas, tá? Que eu conheço, que piscicultura não é rentável. Balela. Piscicultura não é rentável para quem não profissionaliza. Nenhuma empresa é rentável para quem não se profissionaliza. Você pode abrir uma loja de carro, uma concessionária de carro. Pega uma franquia para ver. Abre uma franquia para ver. O que a franquia vai fazer? A franquia vai fazer o quê? Vai te dar um treinamento de cabo a rabo aqui, ó. Treinamento gerencial, treinamento de vendas, treinamento técnico, treinamento de marketing, treinamento de tudo que você imaginar. Para quê? Para você ficar preparado. Porque a franquia fala para você, é rentável. Só que você precisa trabalhar desse jeito. E quando você trabalha do jeito que a franquia te propõe, o resultado acontece. E na piscicultura não vai ser diferente. Não ache, quem ainda acha que piscicultura é jogar lá o peixe, esperar, ficar assistindo o peixe crescer, nadar, comer, e vai ganhar dinheiro no final, tá errado, tá enganado. Tá enganado. É só você olhar para uma produção de aves, é só você olhar para uma produção de suínos, é só você olhar para uma produção de bovinos, é só você olhar para uma agricultura, para uma lavoura. O processo é basicamente o mesmo. É eu nutrir aquele animal para ele crescer o mais rápido possível, para eu vender o mais rápido possível pelo preço mais compensatório possível ali, de acordo com o preço de comercialização de mercado. Então, não tem segredinho, hackzinho, não, milagre. Ah, é um passatempo. Não, quer passatempo, monta um aquário. Quer passatempo, monta um aquário. Quer lazer, monta um aquário. Quer lazer, bota a caixa d'água. Tem gente que fala, eu quero colocar em caixa d'água. Quer lazer, bota a caixa d'água. Se você quer produzir peixe para ganhar dinheiro, é tanque escavado, com sistema semi-intensivo, renovação de água, uso de conhecimento para buscar eficiência produtiva e intensificando. Conforme você vai melhorando, você vai intensificando. E esse intensificar não é um rio de dinheiro de equipamento, não, gente. É aerador, é conhecimento, é probiótico, é ração de qualidade. Está muito mais na mão do piscicultor, muito mais na mão do piscicultor do que na mão de outra parte da cadeia produtiva. Muito mais na mão do piscicultor. Inclusive, se a gente for olhar, né, do ponto de vista de cadeia produtiva, a cadeia produtiva avançou muito, muito. Se a gente olhar para desenvolvimento de tecnologia da nutrição, avançou muito. Se a gente olhar para o melhoramento genético, né, no caso da tilápia aqui, avançou muito. Se a gente olhar para a internacionalização, avançou, a gente já faz internacionalização, a gente já exporta para vários países, inclusive peixe nativo. A cadeia está rodando. Quem não aprendeu isso ainda é o piscicultor que não está se profissionalizando. E quando eu estou falando profissionalizar, gente, entenda que esse profissionalizar é você buscar o conhecimento que você precisa para fazer a tua piscicultura ser mais eficiente.
melhor conversão alimentar, ganho de peso rápido, ciclo de produção curto, mais ciclos por ano, escalonamento de produção. Eu, inclusive, vejo uma oportunidade, vou dar uma visão minha aqui, do peixe nativo, né? Porque da tilápia a gente já tem lá o padrão, ok, já está tudo certo. Mas para o peixe nativo eu vejo uma oportunidade que a galera da bovinocultura, inclusive, está fazendo isso nas boutiques, né? Nesses açougues. Galera da carne bovina. O que estão fazendo? Ao invés de produzir um animal enorme, que me dê lá uma picanha de 800 gramas, 900 gramas, 1 quilo, 1,1 kg, eles estão produzindo um animal mais compacto, que entreguem lá uma picanha de 700 gramas, que dá mais condições do cara comprar um corte nobre, despendendo menor quantidade de dinheiro. As famílias são menores hoje. Então, o cara que vai pagar R$70 no quilo do filé mignon, por exemplo. R$70 no quilo do filé mignon. Um filé mignon de 1,5 kg, porra, é uma grana. É uma grana. Agora, ele vai pagar R$70 em 700 gramas, 800 gramas do filé mignon, é menos de R$70. É mais palpável. E o peixe nativo, a gente continua, né? Ainda está vendendo, comercializando o peixe com 2 quilos, 1,2 kg, 2 quilos. Será que não é a hora da gente pensar num peixe mais compacto? Se ele for mais compacto, o ciclo de produção é mais curto. E atender esse nicho de mercado? Ao invés do cara pagar 2 quilos de peixe lá, que vai precisar tirar, sei lá, 60, 70, 80 reais do bolso, ele comprar 1 quilo, 1,2 kg, a quantidade de dinheiro, o volume de dinheiro que ele tem que despender é menor. Para o produtor, isso é muito interessante, porque o peixe menor, ele tende a ter uma conversão alimentar melhor, com a piscicultura funcionando profissional, né? Já buscando essa eficiência. Mas a conversão alimentar de peixes menores é muito melhor. E quanto melhor a conversão, mais dinheiro sobra no bolso do piscicultor. São pontos aí, né, que eu gosto de trazer para que você, para quem é da tilapicultura, já sabe, né? Tem que atender lá o padrão, inclusive para a tilápia começou a ficar ruim, porque teve uma grande quantidade de tilápia disponível aí no mercado nesse final do ano passado, início desse ano, acabou tendo uma exigência de mercado por um peixe maior, né? Isso foi ruim aí por conta pro lado dos piscicultores. Ok, eu acho que isso aí vai acabar se balizando um pouco, voltando, né? Estabilizando. Mas pro lado do peixe nativo, cara, eu acho que é um super ponto favorável a gente pelo menos começar a pensar. E eu falo isso por mim, né? Eu aqui na minha casa, eu gosto de um peixe menor. Eu gosto de um peixe menor. Beleza, se tem lugares em que esse peixe só consegue comercializar esse peixe com, né, um peixe maior, tá tudo certo. Mas a partir do momento que você tem na mão um comprador de um peixe menor, você pode exigir para o cara que quer o peixe maior, que é mais caro de ser produzido, e falar assim para ele, cara, eu até faço esse peixe para você, mas ele me custa mais. E aí você tem ali uma outra carta na manga. É claro, gente, que isso não acontece do dia para a noite. Mas o que eu estou mostrando para vocês é a grande oportunidade que tem, que já está aqui, que é real. E esse processo de profissionalização, ele vai acontecer você estando na cadeia produtiva da piscicultura ou não. Você estando ou não, esse processo vai acontecer. Você que sabe, você que decide se quer aproveitar as oportunidades ou não. Se você ainda está fazendo de qualquer jeito, levando os números de qualquer maneira, não conhecendo nada de índice zootécnico, eu vou te dizer, você está na contramão. Você está na contramão. Está na contramão. Gente que ainda acha que buscar alimentos alternativos, buscar a ração mais barata, está na contramão.
trabalhar com altas densidades, sem nada de tecnologia. Está na contramão. É isso que o conhecimento faz para você, faz a seu favor. Te mostrar onde você pode chegar. O que é que você pode fazer em busca de melhores rentabilidades? Eu estou falando de lucro, de dinheiro sobrando no teu bolso. Porque profissionalizar não significa que você precisa contratar mais, não, na piscicultura. Profissionalizar é você buscar essa maior eficiência e é produzir peixe pensando que esse peixe é carne que vai chegar na mesa do consumidor, do ser humano, de uma pessoa que vai consumir. Só que é também uma empresa. Você quer fazer uma empresa que fica gastando energia elétrica à toa, deliberadamente aí, sem escrúpulos nenhum, né? Vou deixar o aerador ligado. Porque sim. Tem gente que está deixando o aerador ligado com concentração de oxigênio estourando, altíssima dentro do tanque. Para que isso? Muitas vezes porque está com preguiça ou porque acha que um kit de análise de água é caro. Caro é conta de energia elétrica, que isso prejudica teu custo de produção. O equipamento, um kit de análise de água, isso aí se paga em menos de um ano você paga isso. A gente tem uma planilha que mostra lá, né? Pisciculturas acima de 3 hectares de lâmina d'água já justifica o investimento em equipamento, em oxímetros, em multiparâmetros. Pisciculturas menores, aí a gente recomenda que tenha aí kits colorimétricos. Agora, mesmo para pisciculturas menores, eu tenho dinheiro disponível, não é um dinheiro que vai me fazer falta. Você tem ambição aí de ampliar sua piscicultura? Cara, compra equipamento. Porque qualidade de água se confere fazendo análise. Quando você vai no médico, né? Eu acabei de vir do médico. O que o médico pediu para mim para ter certeza da minha saúde? Exames. O médico não fica falando para mim coisa aleatória. Sua saúde está ruim só pelas coisas que eu estou falando dele. Não, ele fala o quê? Traga exames. Traga exames aqui na minha mão. Eu quero ver os exames. O exame da piscicultura é a qualidade de água. Como é que você vai? Tá alto ou tá baixo o oxigênio? Não sei, traga os exames. Traga as análises. Vou ligar ou desligar o aerador? Não sei, me traga os exames. Me traga as análises. Posso trabalhar com mais peixe no próximo ciclo? Deixa eu ver o histórico de análises. É assim. Se você ainda não está fazendo assim na sua piscicultura, tá na hora de mudar. Tá na hora de mudar. E se você quer mudar, eu vou te dizer, tá? Já vou te falar agora como é que você faz para mudar. Segunda-feira, dia 10 de outubro, vai começar o evento gratuito, online, Rota da Piscicultura Produtiva. É um evento onde eu vou te ensinar o caminho para você faturar R$125 mil por hectare aí na sua piscicultura por ciclo de produção. Gente, vocês sabem por que eu faço esses conteúdos, esses eventos, né? Eu tenho um curso, inclusive, né? Mas eu vou dizer para você uma coisa. Eu, há 11 anos, atuo na produção de peixes, né? Na cadeia produtiva da piscicultura, como consultora, enfim, professora, consultora há 11 anos, tá? E tenho alunos piscicultores, não é só professora em universidade, não, é alunos. Sou formadora de técnicos, inclusive, né? Mas desde que eu entrei na cadeia produtiva da piscicultura, eu vejo o quanto o piscicultor tem carência, deficiência de conhecimento fácil, acesso fácil e simples para conseguir colher os resultados que eu falo e que eu sei que são possíveis porque eu faço isso nas pisciculturas dos meus clientes e alunos. Quando eu decidi fazer isso, de trazer esse conteúdo aqui diariamente, gratuitamente, quem é inscrito no canal do YouTube sabe a infinidade de conteúdo que tem lá, gratuito para você assistir, é porque eu tenho como é meu isso. É para mim isso, é assim, é meu dever
pessoal e profissional fazer a piscicultura ser profissional. Eu não quero ficar vendo o piscicultor, independente do tamanho dele, produzindo peixe e não lucrando. Eu não quero. Eu sei que eu posso ajudar levando esse conhecimento às pessoas. Então, é por isso que eu faço. Para a gente mudar a maneira de produzir peixe nesse Brasil e fazer todos os piscicultores produzirem, faturarem muito e lucrarem cada vez mais. Eu estou aqui junto com vocês por essa causa. Até amanhã. Tchau, tchau.